Bom dia! Volume de chuvas continua abaixo da expectativa em São Luís. Prefeito de Santa Inês é afastado e vice deve tomar posse ainda hoje. No estúdio vamos falar sobre o Encontro Nacional de Vereadores e Prefeitos. E mais moradores fazem protesto e interditam a Avenida dos Franceses, em São Luís. 18 de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando do volume de chuvas nesse mês de fevereiro, que ficou muito abaixo da expectativa. Essa tendência climática tem relação com fenômenos da natureza. O principal deles é o El Niño. Se tem uma coisa que no Maranhão não é novidade nenhuma, é o calor. As temperaturas nos últimos meses têm ido às alturas e marcam sempre entre 30 e 40 graus. Mesmo estando em período chuvoso, que concentra os meses de janeiro a maio, a chuva ainda está bastante ausente. De acordo com a meteorologia, o volume de chuva nesse mês de fevereiro ficou muito abaixo da expectativa. Na nossa região, a consequência, desse fenômeno El Niño são poucas chuvas, temperaturas mais elevadas, um pouco mais acima da média, tá? E então, e vai se persistir ainda para os próximos meses esse comportamento, tanto de chuva quanto de temperatura. Às vezes o tempo está aberto e em poucos minutos se fecha por completo. Fazendo sol ou chuva, o calor sempre predomina. E o culpado de tudo isso é o fenômeno natural El Niño, que geralmente influencia nas chuvas nesse período do ano. Um outro problema causado pela falta de chuvas e que é característica do El Niño é o aumento da temperatura, que provoca toda essa reclamação de tanto calor. No Maranhão, segundo a meteorologista Andréa Cerqueira, existem apenas 2 períodos estacionais, o de inverno e o de verão. Diferente do restante do país, onde as estações são formadas por primavera, verão, outono e inverno. O nosso parâmetro meteorológico que define a nossa estação, entre aspas, é a chuva, né? É diferente do que da região de latitudes médias, que a estação do ano deles é definida pela temperatura. Com o calorão, os maranhenses precisam adotar estratégias para fugir de dias tão quentes e se virar do jeito que podem. Geralmente eu tomo um banho antes de vir aqui para minha atividade, que no caso é a caminhada, né? E depois, quando eu chego em casa, o mesmo procedimento. Tomo um banho com certeza, para aguentar o normaço. Tomo banho, procuro ficar dentro do prédio, não saio muito, mas não tem muito para onde correr não, que o mormaço é grande. Maior quantidade de banho, procurar ar fresco, não ficar tanto tempo dentro de casa, na pracinha ou então no terraço da minha casa. Vir para o UEMA caminhar, fazer atividade física, a gente melhora um pouco a temperatura corporal, né? Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva o dia todo. Em Colinas, os termômetros oscilam entre 22 e 33 graus. Em Barra do Corda e em Imperatriz, a máxima pode atingir os 38 graus. Já em São Luís, a mínima fica em torno dos 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. E uma empresa fornecedora de borracha, localizada na BR-230, em Balsas, pegou fogo após um curto-circuito em depósitos que ficavam ao lado da loja. De acordo com informações preliminares, problemas elétricos causaram incêndio. Segundo o comando da Polícia Militar de Balsas, a energia teve que ser desligada para evitar novos curtos-circuitos. Uma pessoa foi detida porque tentou furtar munições de um dos moradores. O incêndio já foi controlado. E na cidade operária, uma área se transformou em depósito de lixo. A sujeira que acumula, além de incomodar moradores da região, tem sido fonte para a transmissão de doenças muito graves. Em apenas 15 minutos no local, flagramos 4 carroceiros despejando lixo na área. Está tirando nossos pontos de trabalho, ou nós vamos roubar, ou se para sustentar a família tem que trabalhar na carroça. Emprego não tem. São vários problemas que envolvem saúde pública, coleta de lixo e até educação. Um dos filhos de seu José deixou de estudar. Com apenas 10 anos de idade,
trocou a sala de aula para ajudar o pai no trabalho como carroceiro. Falta de escola, bota pra cá e não tem dinheiro para pagar passagem todo dia, que a mãe tem que vir buscar e deixar. Eu vou deixar uma criança dessa andar de ônibus sozinha? Não vou. O lixão é em um importante ponto no bairro da Cidade Operária, próximo à Praça do Viva. Inclusive foram feitas várias reuniões aqui no Coreto sobre esse lixão aqui, mas não tem jeito, a população continua jogando lixo e aí fica desse jeito, a comprometer a saúde da população. No lixão é possível identificar todo tipo de sujeira, muitos que acumulam água, como pneus e garrafas. Urubus são vistos por toda parte. Por conta do mau cheiro, essa parada de ônibus foi desativada. As pessoas deixaram de esperar o coletivo no local. A gente não vê em outro local a opção para os carroceiros botar o lixo dele, entendeu? Agora isso aqui teria que ser transformado num campo de futebol de areia, uma área de lazer, entendeu? Uma praça. Porque aqui o mau cheiro incomoda, que vem o pessoal da feira, que lá estão construindo um hospital e estão trazendo toda a sujeira de lá aqui para esse local. Diante deste cenário de calamidade, é fácil encontrar casos de pessoas que já tiveram problemas de saúde. Já fui vítima da dengue 2 vezes, aí a gente fica preocupado, mesmo eu morando nessa área aqui. Mas lixo está esperado por toda São Luís, né? Preocupante muito. E olha só, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que a coleta de resíduos domiciliares na região do bairro da Cidade Operária, mostrada na reportagem, acontece regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, no período diurno. A Secretaria esclarece que semanalmente realiza a remoção dos resíduos descartados nos pontos de despejo citados e que já está programada para acontecer esta semana novamente a remoção mecanizada no local visitado por nossa equipe. E desde o início da manhã de hoje, moradores da Vila Santa Júlia, em São Luís, interditaram a Avenida dos Franceses, nos 2 sentidos, próximo ao viaduto Alcione Nazaré. Eles protestam contra a falta de segurança e também a demora de uma obra de saneamento básico no local. Como você pode ver aí nas imagens, o engarrafamento já se formou e até o momento a interdição continua, inclusive com bate-boca entre manifestantes e também a polícia militar que já está no local. E a seguir, o prefeito de Santa Inês é afastado e vice deve tomar posse ainda hoje. No estúdio, vamos falar sobre o Encontro Nacional de Vereadores e Prefeitos que acontece em São Luís. Agora são 7h42. O Bom Dia Maranhão volta já. Portadores do vírus HIV estão sem receber os medicamentos fornecidos pelo Estado. Tem pacientes que não tomam o remédio que é indispensável para o tratamento desde o ano passado. As pessoas vivendo com AIDS estão enfrentando um grave problema no Maranhão, a falta de medicamentos. São pelo menos 5 essenciais que fazem parte do coquetel antirretroviral e precisam ser tomados diariamente. Está faltando medicações desde dezembro de 2015, exclusivamente para Atazanavir, que é o remédio que é uma composição do coquetel antirretroviral, e as pessoas têm que tomar medicação para não aumentar a carga viral. E já está faltando, e a gente já fez a denúncia, já estamos acompanhando a denúncia, e assim, a gente está fazendo um protocolo para o Estado, tá? Para poder que o secretário se sensibilize com a causa e a gente encaminha para o Departamento Nacional. No Maranhão são cerca de 11 mil pessoas que dependem dos medicamentos. Na capital São Luís, são quase 4 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. São 2 pontos de entrega dos medicamentos na capital São Luís, no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Caratatiba e no Centro de Saúde, localizado no bairro de Fátima. Há denúncias também de problemas para a realização de exames e tempo de espera. CD4 carga viral, as máquinas estavam quebradas, mas já foi resolvido, né? Mas assim, o tempo de demora para resolver, para fazer o exame de CD4 carga viral é muito grande ainda tanto no Getúlio Vargas como no bairro de Fátima. A pessoa chega às 6 da manhã e sai às vezes 10, porque o tempo de espera é grande.
né? Então isso aí também é outro agravante. O problema da falta de medicamentos já se arrasta desde o ano passado. Nos pontos de entrega já faltam remédios desde dezembro de 2015. Se as entidades ligadas ao assunto não resolverem o problema com o governo do estado, devem recorrer às autoridades nacionais. É importante que a população do Maranhão esteja abastecido, né, e para ver se toma alguma decisão, Marcos Pacheco, lá com o Departamento Nacional. Caso contrário, vai ser marcada audiência, né, e vamos recorrer ao Ministério Público e aí rever as decisões cabíveis, né, que a gente tem que estar acionando. A Secretaria de Estado da Saúde informa que recebe as medicações Atazanavir e Novir do Ministério da Saúde e que, após o recebimento, faz a distribuição aos postos de entrega. O Ministério da Saúde informou que, em função de problemas no processo de fabricação das medicações feitas no exterior, houve um atraso no envio aos estados, mas que a previsão de chegada é até o dia 26 de fevereiro. Já sobre a medicação Biovir, a Secretaria de Estado informa que está realizando a entrega normalmente e que não está em falta. E olha só, a Justiça determinou o afastamento do prefeito de Santa Inês, Ribamar Alves, preso em flagrante pelo crime de estupro, e a posse do vice-prefeito Edinaldo Lima. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre o caso. Ô Eduardo, uma reviravolta aí nesse caso. Explica pra gente então agora o que está acontecendo, porque a gente sabe que os vereadores da cidade haviam decidido pela permanência do prefeito. O que acontece de fato agora, hein? Bom dia. Olá, muito bom dia, Eliene. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A decisão foi tomada, como você disse, Eliene, pelo juiz Alessandro Bandeira Figueiredo, da primeira vara da comarca do município de Santa Inês. O magistrado determinou que a Câmara Municipal afaste o prefeito Ribamar Alves, que está preso, e dê posse ao vice-prefeito Edinaldo Lima em um prazo de 24 horas. Portanto, a previsão é que a cerimônia de posse ocorra hoje, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal da cidade de Santa Inês. Pelo menos essa é a previsão. Os vereadores da cidade, por maioria, decidiram acatar o pedido de licença encaminhado pela assessoria de Ribamar Alves, por isso aí a reviravolta por decisão da Justiça do afastamento do prefeito Ribamar Alves. Alves foi preso no dia 29 de janeiro por suspeita de ter estuprado uma jovem de 18 anos de idade. 10 habeas corpus já foram negados pela Justiça. Ribamar Alves está preso no complexo de Pedrinhas e chegou a despachar de dentro da cadeia. A situação da cidade é de caos, da cidade de Santa Inês. Escolas, por exemplo, estão sem funcionar por falta de vigilância e outros setores essenciais também estão passando por problemas. A polícia interceptou ontem o carro em que a secretária de Finanças do município estava e apreendeu uma pilha de documentos. Outro problema que deve ser enfrentado aí pelo prefeito Ribamar Alves. O advogado de Ribamar Alves deve recorrer da decisão da Justiça. Voltamos com você, Aline. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia. E olha, começa daqui a pouco o Encontro Nacional de Vereadores e Prefeitos. São Luís cedia pela primeira vez o evento, que deve discutir, entre outros assuntos, os novos desafios das eleições deste ano. Aqui no estúdio, eu converso com o superintendente da União de Vereadores do Brasil, Azaf Sobrinho, que também é vereador do município de São Pedro dos Crentes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Então, esse encontro ele começa daqui a pouco, às 9 horas, e entre os assuntos discutidos são esses novos desafios mesmo para esse período eleitoral nas eleições de 2016? Bom dia, Eliene, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Certamente um dos maiores desafios hoje dos municípios brasileiros, não só aqui a nível de estado, no nosso Maranhão, mas em todos os municípios. Houve várias mudanças na nova lei eleitoral e a gente hoje traz ao Maranhão um evento dessa grandeza, né, que é direcionado pela União de Vereadores do Brasil, e a nós, como superintendente aqui no estado, coube essa articulação, essa organização desse evento. E, acima de tudo, nós entendemos que vem num momento importante essa discussão dos novos desafios das eleições municipais de 2016. Então entendemos e esperamos um grande evento aqui no estado do Maranhão. Recursos para prefeitos e vereadores nessa época de daqui a pouco começa todo esse processo de campanha eleitoral, os recursos eles estão menores. Vocês também devem discutir esse assunto, que sem dúvida deve ser um assunto importante, porque os prefeitos, os candidatos a prefeito e vereador, eles vão ter que se readequar agora a esse novo valor disponível.
Certamente, houve uma reforma política, uma mini reforma política, e nessa reforma se discutiu vários itens. Eu participei, através da indicação da UVB, como membro da reforma política, e a gente discutiu muito isso lá em Brasília, e eu entendo que hoje, por exemplo, os municípios eles têm que se adequar realmente a esse limite de gastos, e tudo isso vai ser discutido nesses novos desafios das eleições municipais aqui nesse encontro em São Luís. E aí o senhor falou dos limites de gastos, a gente também tem toda uma preocupação com relação à prestação de contas, e principalmente no que diz respeito à transparência, né? Às vezes, principalmente o portal da transparência, por exemplo, que muitos dos prefeitos não utilizam, não prestam contas do que foi gasto, não prestam contas principalmente à sociedade. Isso também deve ser discutido nesse encontro? Eu acredito que sim, nós estamos preparados pelos palestrantes, a altura dos palestrantes que tem, principalmente essa questão desses limites, porque nós entendemos que hoje isso é um caso muito complexo, né? Porque cabe a cada gestor essa responsabilidade de informar aí no portal da transparência. Mas nós entendemos que a cada dia que está se passando, as eleições elas estão mais fiscalizadas. O povo está fiscalizando mais, está participando mais, e eu acredito que isso faz com que nós, que somos agentes públicos, tenhamos muito mais cuidados nas eleições municipais, para que a gente possa conduzir uma eleição séria, com transparência, e eu acredito que quem não fizer isso, não acompanhar essa questão, esse item, ele vai sofrer as penalidades. O problema é que eles não sofrem, demoram muito, né, eles sofrerem essas penalidades, às vezes até depois que são eleitos, né? A gente já vem discutindo aqui, por exemplo, no Bom Dia Maranhão, muito sobre essa questão do portal da transparência, que muitos prefeitos não cumprem, né, com o que é determinado e acabam não sendo punidos. E aí eu queria falar com o senhor também com relação ao fortalecimento do poder legislativo. A União de Vereadores do Brasil, que nós assumimos a superintendência no início do ano passado, mas a União de Vereadores zela muito por isso. Sim. Ela tem feito encontros nacionais em vários municípios, em vários estados do Brasil, buscando, acima de tudo, o fortalecimento do poder legislativo. A gente entende e sabe da fragilidade de muitos legislativos, principalmente do nosso estado. Aqui no nosso Maranhão, nós tivemos como presidente aí da Associação de Vereadores do Sul do Maranhão, que tinha o seu escritório central em Imperatriz, e nós tivemos um grande desafio, buscando, acima de tudo, esse fortalecimento. Para você entender, Eliane, eu acho que é notório, que é importante que a gente poder frisar isso. Por exemplo, se você tiver uma estimativa que a gente tem em mão hoje, 95% das contas dos legislativos municipais são rejeitadas pelos tribunais de contas. Pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e assim dos outros tribunais de contas. Ou seja, a gente entende que seja uma falta de capacitação, de instrumento, que o presidente dos legislativos municipais faltam a eles esse conhecimento. E a UVB tem procurado trazer eventos, encontros, melhorando esse entendimento, esse conhecimento, para que isso possa melhorar ainda mais o fortalecimento do poder legislativo municipal. Ok, só lembrando que começa hoje às 9 horas o encontro entre vereadores e também prefeitos. Eu conversei com o Azaf Sobrinho, que é superintendente da União de Vereadores do Brasil. Muito obrigada pela informação e pela participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Bom Dia Maranhão com as notícias do futebol. 7h56, eu volto já. E a gente fala agora de economia. A Bovespa teve alta de 1,67% aos 41.630 pontos. O dólar teve queda, está cotado a R$ 3,99. O peso argentino e o euro também tiveram queda e o euro fechou cotado a R$ 4,43. E agora a gente fala de futebol. Ontem, pela Copa do Nordeste, jogando aqui na capital, no estádio Castelão, o Sampaio venceu o Vitória da Conquista pelo placar de 2-0. Gols de Guilherme e Levi. Com a vitória, o tricolor se isolou na liderança do grupo com 6 pontos. E no basquete, as meninas do Sampaio venceram o Presidente Venceslau por 74-50.
e se isolaram na liderança da Liga de Basquete Feminina, e as duas equipes voltam a se enfrentar hoje. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim como as reportagens e também a entrevista exibida hoje, você confere em nosso portal idifusora.com. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã.